chamado gripe. Eu acho que todo mundo conhece, né? A minha esposa não pôde estar me acompanhando porque está praticamente quase sem voz por conta da gripe, que foi muito forte. Mas eu quero pedir ajuda do Espírito Santo de Deus para poder pregar a mensagem dele esta noite aos vossos corações. Eu quero manifestar aqui a alegria e fazer menção aqui de alguns nomes, né? Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Francisco, a irmã Lucinéia, este casal abençoado de Deus. Quero também louvar a Deus pela vida do nosso amigo irmão Júnior e tantos outros irmãos, irmão Antônio. Eu também fiquei muito feliz porque eu posso perceber também ali um grande amigo meu de longas datas, que é o evangelista José Luiz. Está ali aquele rapaz de camisa vermelha, pregou muito a palavra de Deus no interior, na igreja onde eu apacentava, na cidade de Vargem Grande, e ele passou praticamente vários dias operando. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós passamos a tarde toda evangelizando e apenas em uma tarde nós oramos por 48 vidas se entregando a Jesus. Louvo a Deus pela vida dele. Quero nesta oportunidade dizer aos irmãos que todas as vezes que prego a palavra de Deus, aqui ao lado do nosso irmão Moisés, para mim é uma satisfação muito grande. Eu aprendi a amar a sua vida e eu desejo que Deus continue abençoando a sua vida, a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho e principalmente que Deus continue acrescentando esta chamada tão maravilhosa que Deus colocou no coração do nosso irmão Moisés. Eu não estou falando isso aqui com demagogia, mas todas as vezes que eu venho a esta igreja, ou que eu passo pelo menos na porta da igreja, que eu vejo esse microfone nas mãos do irmão Moisés, eu me alegro, porque Deus tem usado ele de forma muito especial para trabalhar aqui neste campo de trabalho que é a congregação da Nova Esperança. Eu quero perguntar aos queridos irmãos, quantos acreditam que esta noite é noite de vitória? Eu não sou um grande pregador, mas tenho uma grande mensagem de Deus para a sua vida. E quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias, sem perca de tempo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 11. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo algumas leituras, porque Deus tem uma mensagem para o nosso coração. Eu estarei falando de forma compassada, calmo, tranquilo, mas quem vai agir esta noite aqui é o Espírito Santo de Deus. Deus, esta noite, está à procura dos verdadeiros adoradores. Se aqui, esta noite, existe verdadeiros adoradores de Deus, eu tenho certeza que você, esta noite, será impactado pelo poder da palavra do Senhor. Capítulo de número 28, a partir do versículo de número 11. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos eles vieram de noite, quando vocês estavam dormindo,
e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Abram as nossas Bíblias também, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Está escrito assim na palavra do Senhor: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Diga comigo: serão minhas testemunhas. Diga: em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Na minha tradução diz: e até nos lugares mais distantes da terra. Meus queridos e prezados irmãos, nesta noite, enquanto o irmão Marcos estava trazendo aqui uma saudação calorosa, ele começou a falar acerca de um Cristo que está vivendo e morando dentro de nós. E ele citou aqui na saudação de que Cristo está vivo, morando na vida de cada crente que serve a Deus. Só que o que eu quero esta noite pregar aos queridos e amados irmãos é falar acerca do cumprimento do Pentecoste na vida dos discípulos. Se os irmãos olharem para o texto sagrado, vocês observem que esta promessa foi uma promessa feita no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, precisamente lá pelo versículo de número 28, começa a promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Só que o interessante é que, olhando para este texto, eu não posso falar acerca do que Deus colocou no meu coração sem primeiro descrever um pouco sobre o que está escrito no Evangelho de Mateus, que foi o texto que nós lemos inicialmente. O texto está mais do que explícito de que houve uma confusão muito grande depois que Cristo foi tirado da cruz do Calvário. Depois que Jesus é retirado da cruz do Calvário e levado até o túmulo, o texto nos diz que foi colocado guardas para vigiarem o túmulo onde Jesus estava. E o interessante é que a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus para a humanidade, e que não existe nenhum tipo de inerrância na Bíblia Sagrada, mas que na verdade é uma palavra viva e eficaz, e todas as vezes que você lê a Bíblia, você não encontra contradições. Existem pessoas que às vezes faz mau uso da Bíblia e faz as suas interpretações da mesma. Mas a interpretação, a verdadeira hermenêutica, nos mostra que houve uma confusão. A confusão que houve naquela região é que os soldados que estavam vigiando o corpo presenciaram tudo
que aconteceu. Jesus ressuscita no terceiro dia, como ele mesmo havia predito aos seus discípulos. Ele sempre falava acerca da sua ressurreição. Jesus sempre confortando o coração dos discípulos. Ele dizia para os discípulos: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir dentre os mortos. Parece que eu vejo os soldados vigiando o túmulo de Jesus, mas o túmulo não foi suficiente, nem mesmo a pedra que estava no túmulo conseguiu resistir o nosso Cristo ter ressuscitado. Jesus ressuscita no terceiro dia, e os soldados presenciaram tudo. Eles viram aquele momento tão de esplendor, de magnitude, algo sobrenatural. Só que quando os soldados vieram até os líderes religiosos, os líderes que eram os judeus da época, disseram para ele: olha, aconteceu da mesma forma que ele havia predito, ele ressuscitou dentre os mortos. Imediatamente a liderança, olhando para os soldados, disse: olha, nós vamos dar uma certa quantia de dinheiro para vocês, e este dinheiro é para que vocês espalhem a notícia em todos os lugares, e principalmente em Jerusalém, de que Jesus, ele foi carregado pelos discípulos de dentro do túmulo. Se alguém perguntar para vocês, vocês vão dizer: olha, os discípulos vieram à noite, pegaram o corpo do mestre e carregaram. Não houve nenhum tipo de ressurreição. Ou seja, imediatamente os soldados pegaram dinheiro para dizer para todos os povos e toda aquela região que Jesus havia sido levado pelos seus discípulos. Mas o que eu quero esta noite dizer para os queridos é que a notícia começou a percorrer, a notícia se espalhou em toda a circunvizinhança. Alguém perguntava acerca de Jesus que estava no túmulo, e as mulheres que viram a ressurreição de Jesus começaram a espalhar e a dizer em todos os lugares que Jesus havia ressuscitado. Elas disseram: nós olhamos Jesus, e assim os discípulos foram vendo Jesus depois de ter ressuscitado. Mas o interessante de tudo desta história é que eles divulgaram que o corpo foi levado. Parece que eu vejo um jornal pequeno da Judeia divulgando. Parece que eu vejo gente indo até a feira, pega um jornal e lê: olha, aqui está os soldados dizendo que o corpo dele foi levado do túmulo pelos discípulos. Significa dizer que esse Jesus que disse que ia ressuscitar, não ressuscitou coisa nenhuma. Aí, lá em Samaria, está lá o jornal imparcial da cidade, da região. Vou lá, alguém compra o jornal e olha, o comentário, o discurso, o informativo é que Jesus tinha sido levado do túmulo pelo discípulo. Significa dizer, querido, que todas as gentes tomaram conhecimento de que Jesus havia sido levado pelos discípulos. Mas quando nós olhamos para o capítulo 1 e o versículo de número 8 do livro de Atos, a Bíblia nos diz que Jesus, estando com os discípulos depois da sua ressurreição, Jesus ficou com os discípulos aproximadamente 40 dias. Só que esses 40 dias, Jesus estava ademoestando os discípulos, Jesus estava
acerca do propósito da igreja. Jesus estava durante 40 dias dizendo para os discípulos qual seria o verdadeiro propósito do Pentecoste. Eu não estou entendendo, pastor Marcelo. Eu quero pregar esta noite sobre o tema, o propósito do Pentecoste. Existem muitas pessoas que estão na igreja, na casa de Deus, mas ainda não compreenderam o verdadeiro propósito do Pentecoste. Jesus passa 40 dias com os discípulos, dizendo para os discípulos: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês até a consumação do século. Parece que eu vejo Jesus reúne todos os apóstolos e discípulos e diz para ele: nós vamos dizer o seguinte para vocês, eu vou dizer para vocês que eu vou subir para o céu, mas o propósito do Pentecoste vai continuar. Vocês precisam ficar em Jerusalém. Eu não quero que vocês vão para a Judéia, eu não quero que vocês vá para Samaria. Vocês precisam estar justamente em Jerusalém, porque foi em Jerusalém que o informativo, que a informação ficou de casa em casa, cada vilarejo, cada local, todo mundo se comunicava e dizia: os discípulos carregaram o corpo dele, ele não ressuscitou coisa nenhuma. Querido, por que eu quero falar sobre o propósito do Pentecoste? Porque tem muita gente confundindo evidência do Pentecoste com o propósito do Pentecoste. Tem gente que está dizendo: eu tenho o Pentecoste na minha vida porque eu falo em línguas estranhas. Percebam que evidência é uma coisa, propósito é outra, totalmente diferente. O propósito já existia, o propósito de encher os discípulos e a igreja do Espírito Santo. Agora, o falar em novas línguas é apenas uma evidência de um propósito que já existia. O que é que o senhor quer dizer com isto, pastor Marcelo? É que a evidência é a inauguração da igreja lá em Jerusalém. A igreja tinha que ser inaugurada debaixo de poder e de autoridade. Por exemplo, o nosso irmão Moisés, que está dirigindo esta congregação, a visão dele é construir uma grande catedral aqui neste local. Ele constrói a igreja, ele levanta a igreja, ele cobre a igreja, ele reboca a igreja, ele coloca piso na igreja. Só que depois que a igreja está toda arrumadinha, alguém logo pergunta: que dia é que vai ser a inauguração? Ou seja, o propósito já estava no coração de Moisés, porque o propósito é construir a catedral, o propósito é construir a igreja. Agora, a evidência é a inauguração da igreja, porque quando uma igreja é inaugurada, significa dizer que está evidenciado de que naquele lugar foi estabelecido uma igreja, e ali vai ficar até a volta do eterno, do bendito, do maravilhoso, do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Evidência
geográfico onde se encontravam os discípulos na tipologia bíblica. Jerusalém é o tipo da igreja, ou seja, na tipologia bíblica, Jerusalém figura-se o local onde nós estamos reunidos e unidos em nome do Senhor dos Exércitos. O grande problema é que tem gente que quer ir para a Judéia, tem gente que quer ir para Samaria, tem gente que quer ir para um monte de lugar, mas primeiro tem que passar por Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar do cumprimento da promessa, do revestimento de poder e de autoridade. Primeiro, o crente tem que se revestir em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Agora tem gente que quase não se congrega na igreja. Tem gente que quase não vem para os cultos. O pastor pergunta onde é que está o irmão. Está na Judéia. Está em Samaria. Mas Jerusalém é um lugar de ser revestido de poder. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não deixe a sua congregação como é costume de alguns. Diga: para ir para a Judéia e para Samaria, primeiro tem que se revestir de poder em Jerusalém. Glória a Deus. Qual é o propósito do Pentecoste, pastor Marcelo? Número 1, está na Bíblia. O propósito do Pentecoste é diferente da evidência. Tem gente que já recebeu a evidência do falar em línguas, mas se esqueceu do propósito. O propósito do Pentecoste. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: número 1, diga: ser testemunha. O propósito do Pentecoste é ser testemunha. O que é uma testemunha? A testemunha, ela conta e descreve os fatos do que ela ouviu, do que ela viu e do que ela sabe. Ninguém pode ser testemunha se não conhece os fatos, se não ouviu acerca deles e se não presenciou. Então, o propósito do Pentecoste para a vida dos discípulos e para os nossos dias atuais não é apenas o falar em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas significa revestimento de poder. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga: fale em línguas. Diga: fale em línguas. Mas não se esqueça do propósito. Nós temos que falar em línguas estranhas com Deus, sim, mas não se pode esquecer do propósito. Tem gente que tem a evidência na vida, mas se esqueceu do propósito. Eu tenho que ser uma testemunha. Quando os discípulos estavam no cenáculo, Jesus sobe aos céus. Quando Jesus vai na sua ascensão, a Bíblia nos diz que eles ficaram praticamente 10 dias dentro do cenáculo esperando o cumprimento da promessa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: eram 500 pessoas. 500 pessoas estavam esperando o cumprimento da promessa. Só que com o passar dos dias, essas pessoas foram saindo. Porque tem gente que se esquece do propósito. Passa o primeiro, o segundo dia. Jesus disse que ia derramar autoridade, o Espírito Santo. Jesus disse que ia batizar
batizar com o Espírito Santo. Só que o povo foi saindo, foi se retirando do lugar onde estavam aguardando o cumprimento da promessa. Sai o primeiro, sai o segundo, vai saindo, vai saindo. Aí a Bíblia diz que fica aproximadamente 120 pessoas esperando o cumprimento da promessa. Essas 120 pessoas só estavam esperando no cenáculo porque não haviam se esquecido do propósito. Quem se esquece do propósito deixa o sinal no cenáculo e vai procurar outro lugar para ir. Quem deixa o propósito de Deus para a sua vida deixa o cenáculo e deixa de receber o cumprimento da promessa na sua vida. Aproximadamente 120 pessoas. E a Bíblia diz que eles estavam assentados dentro do cenáculo, esperando o cumprimento da promessa. Quando de repente aparece um vento veemente, impetuoso. E aquele vento encheu toda a casa onde eles se encontraram. Parece que eu vejo o cumprimento da promessa chega sobre o cenáculo. E a Bíblia nos diz que eles começaram a ver um para o outro e via línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. Parece que eu vejo Pedro. Pedro olha para João e diz: João, eu estou vendo uma coisa interessante. E João diz: o que é, Pedro? Eu estou vendo uma tocha de fogo em cima da tua cabeça. Pois Pedro, não é que eu estou vendo a mesma coisa na tua cabeça também? Foram vistas literalmente fogo sobre a cabeça de cada um deles. Se cumpre a promessa do derramamento do Espírito sobre o discípulo. Começaram a falar em línguas estranhas. Começaram a falar em novas línguas. Só que o que eu acho interessante é que Jesus deixa para cumprir a promessa 50 dias depois da Páscoa. 40 dias Jesus passa com os discípulos. 10 dias se cumpre a promessa. É por isso que a palavra Pentecoste significa 50. Na festa do Pentecoste, vinha gente de todos os lugares. Para onde? Para Jerusalém. Vinha gente de todas as partes do mundo. Iam adorar em Jerusalém. Jesus escolhe um momento oportuno onde a multidão estava vindo para Jerusalém. Aí Jesus cumpre a promessa. O povo recebe o batismo com o Espírito Santo. Aí Jesus, parece que eu vejo, fala no coração deles e diz: olha, isso aí é apenas a evidência. Eu estou inaugurando a minha igreja hoje em Jerusalém. Eu estou inaugurando a minha igreja hoje em Jerusalém, debaixo de poder, de autoridade, de virtude, porque a partir de hoje vocês serão pessoas diferentes. Jesus batiza os discípulos com o Espírito Santo porque tinha um propósito. Primeiro propósito, ser testemunha. Todo mundo estava dizendo em Jerusalém que tinha que carregar o corpo do homem. Todo mundo estava dizendo que carregar o corpo de Jesus. Quando eles acabaram de sair do cenáculo, eles tinham que ser o quê? Testemunha. Carregar o corpo do homem. Não sou. Eu sou testemunha de que não carregaram. Eles tinham que ser testemunha. O propósito do Pentecoste é que você e eu sejamos testemunha. Você tem que ser testemunha do
discípulos tinham que ser testemunha. Agora vem o maior desafio de todos. Qual é o maior desafio, pastor Marcelo? É que além de os discípulos serem testemunha em Jerusalém, o povo estava aglomerado em Jerusalém. Eles tinham que enfrentar o maior desafio da vida deles. Sabe qual era o maior desafio? Irmão Francisco, irmão Moisés, presbítero Silvano, era dizer em Jerusalém que Jesus estava vivo. O segundo propósito do Pentecoste na vida dos discípulos. Está lá todo mundo, com um jornal pequeno na Judéia, com um jornal imparcial de Samaria, dizendo: está aqui, rapaz, está dizendo que os homens carregaram o corpo dele lá de dentro da sepultura. Não, Jesus está vivo. O maior desafio dos discípulos era dizer em Jerusalém que Jesus estava vivo. Tem gente que tem a evidência do falar em línguas, mas tem medo de dizer que Jesus está vivo. Fala em línguas, mas tem medo de dizer que Jesus está vivo. Agora imagina a confusão. Parece que eu vejo Pedro e todo mundo dizendo: rapaz, nós vamos procurar a primeira gráfica e vamos inventar um jornal também. A gente tem que dizer em todo Jerusalém que Jesus está vivo. E como é que a gente vai dar o nome do jornal? João, Tiago. O jornal vai ser o jornal, o nome dele vai ser o dia de Pentecostes. Está escrito no jornal, vai estar escrito no jornal que Jesus está vivo pelo século dos séculos. Parece que eu vejo, eles vão para a gráfica e o camarada da gráfica diz: não, eu sou judeu, eu não acredito. Rapaz, nós vamos te pagar, mas a gente tem que dizer por todo lugar que Jesus está vivo. Nós temos que divulgar isto. Nós temos que falar isto. Ei, meu irmão, Jesus está vivo na tua vida. Jesus está vivo na tua família. Jesus está vivo no projeto que você tem. Jesus está vivo no sentimento que você está aqui esta noite. Jesus está vivo. E se Ele está vivo, aleluia, você também tem que estar vivo. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Aleluia. Deus é Deus de vivo. Levante sua mão assim comigo. Aleluia. E diga: Jesus, Jesus está vivo. está vivo. Diga: eu também estou. Eu também. Aleluia. O segundo propósito do Pentecoste é que os discípulos tinham que dizer que Jesus está vivo. Diga para quem está morto que Jesus está vivo e dá vida. Diga para quem está sem esperança que Jesus está vivo e Ele é a esperança. Diga para quem está desanimado que Jesus está vivo e esta noite vai pegar ele pela mão e vai te dizer: eu te animo. Jesus está vivo. Aleluia. Parece que eu vejo. Jesus disse para eles: primeiro em Jerusalém, vocês têm que dizer que Jesus está vivo primeiro em Jerusalém, porque aqui que a bagunça não vai lá. Aí depois vocês vão para a Judéia, vocês vão para a Samaria e até os confins da terra. Você sabe por que Jesus falou isso? Que eles tinham que dizer que Jesus estava vivo. O povo de Samaria estava na festa. Você sabe por que Jesus disse para eles? O povo da Judéia estava
eles na casa. O barulho foi tão grande que veio gente de longe. Rapaz, está tendo uma confusão no cenário. Que eu não sei. Pô, lá tá todo mundo maluco. Está todo mundo delirando. Corre, todo mundo. Vem. Vem de longe, vem. Aí lá vem Jorge Velho para a porta da casa. Aí vem Samaria para a porta da casa. Aí vem os confins para a porta da casa. Aí, gente, todo mundo. E tirou a casa. O que está acontecendo aí, rapaz? Que nessa casa, não sei não. Aí foram lá e viram. Os discípulos estavam falando em línguas estranhas. Mas o interessante de tudo é que eles estavam falando na própria língua das suas nações. E se eles estavam falando na própria língua das nações, entre o que está escrito na Bíblia, eu acredito que uma das coisas que eles estavam falando em línguas e dizendo para os povos de todas as nações: Jesus está vivo. 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 E está presente na casa. Jesus está vivo. Aí sai o povo da Judeia dizendo: eles não falam a nossa língua, mas estavam falando. Estavam dizendo o quê? Que Jesus está vivo. Que Jesus está vivo. Que Jesus está vivo. Que Jesus está vivo. Aleluia. Segundo propósito do Pentecoste é dizer que Jesus está vivo. Mas como no meio da multidão sempre existe aqueles espectadores e os críticos, parece que eu vejo os espectadores e os críticos dizendo: se ele está vivo, então eles têm que provar para nós. Porque quando Jesus estava vivo, mesmo, de verdade, e que estava vivendo entre nós, ele chegou lá em Naim, estava saindo um cortejo fúnebre, e Jesus ressuscitou os mortos no caixão. Eles estão dizendo que Jesus está vivo. Só que quando Jesus estava vivo, ele chegou na casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. Que negócio é esse? De dizer que Jesus está vivo e não provar para nós. Aí lá vem o terceiro propósito do Pentecoste. Qual é o terceiro propósito do Pentecoste, pastor Marcelo? Diga: fazer obras iguais às que ele fez, e até maiores. O povo tinha escutado que Jesus estava vivo. Que negócio é esse? Quando ele estava vivo, ele curou o cego que estava na beira do caminho. Quando ele estava vivo, ele curou o paralítico lá na casa que ele estava ministrando em Cafarnaum. Que negócio é esse? Que eles dizerem que Jesus está vivo. Aí termina tudo, Pedro e João vai para a oração. Quando chega na oração, se depara com o coxo na porta famosa. Está lá o coxo, pedindo esmola para Pedro e João. Pedro e João olha para o paralítico e diz: chegou a hora de eu provar que ele está vivo. Eu vou provar agora que ele está vivo. Chega! Quando chega na porta famosa, está lá o coxo pedindo: me dá esmola. Na mesma hora, Pedro e João olha para o coxo e diz: nós não temos prata e nem ouro, mas em nome de Jesus, aquele que está vivo, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Irmão Moisés, Deus precisa levantar em nossos dias operadores de milagre também. Jesus precisa levantar uma geração, e esta geração não é outra, é eu e você. Nós precisamos entender o propósito do Pentecoste. Levante a sua mão assim e
tenho uma palavra profética para te dizer. Nas tuas mãos tem autoridade para curar. Nas tuas mãos tem autoridade para libertar quem está envolvido. Nas tuas mãos tem poder, tem autoridade para expulsar demônio. Então, a partir de hoje, não tenha medo de orar pelo doente, porque quem cura o doente não é você, é quem está vivo. Jesus parou de curar muita gente nos dias de hoje, porque muita gente deixou de orar pelo doente. Nós precisamos acreditar na Bíblia. E o propósito do Pentecoste é a operação de maravilha. Eles disseram que Jesus estava vivo, mas o povo queria saber se Jesus estava vivo. Aí Pedro e João cura o homem lá na Porta Formosa. Aí Filipe vai para Samaria, ganha mágico, cura cego, cura aleijado, expulsa demônio. Aí o outro vai para outro local, chega lá, Dorcas está morta, Pedro vai lá, ressuscita, passa antes na casa de Enéas, manda ele levantar do leito. Ei, querido, Jesus está vivo, mas ele conta conosco para operar milagre. Alguém curou um doente perto de nós, a gente diz logo, heresia esse negócio. Que heresia coisa nenhuma, rapaz. Isso é propósito do Pentecoste. Está curando demais na televisão, está levantando muito aleijado, está fazendo muita raça. Isso é mentira. Mentira de jeito nenhum, querida. Este é o propósito do Pentecoste. E por que Deus não cura através de mim? Porque tu não orou por um doente. Porque eu já orei por um e ele se levantou da cadeira de roda. Eu orei por outro, o caroço desapareceu, ele desapareceu. Se você começar a orar, Deus vai começar a confirmar os sinais de Jesus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você será, a partir de hoje, através do nome de Jesus, o maior operador de milagre da tua geração. Diga: não fuja do propósito. Aleluia. Qual é o terceiro propósito do Pentecoste? Isso aqui é a Bíblia. Qual é o terceiro propósito do Pentecoste? Ousadia e intrepidez. Tem gente que pega o microfone da igreja, não ora, não jejua, não consagra. Aí chega aqui e começa a falar igual a galinha de Angola. Ele erra tudo, ele não consegue pregar direito porque diz que não sabe pregar. Não é que ele não sabe pregar, é porque está faltando um ensinador na vida dele chamado Espírito Santo. Por que você diz isso, pastor Marcelo? Porque o analfabeto de pai e de mãe está chegando nas nossas igrejas, está pagando preço, está pegando o microfone, pregando e agitando a plateia. É o Espírito Santo que está na sua vida, que te dá intrepidez e ousadia. Já percebeu? Crente que aceita Jesus hoje e o dirigente dá oportunidade só para testar ele pega o microfone, parece que está 10 anos que ele está na igreja. Que é isso? É o Espírito de Deus na vida. É que o Espírito de Deus passou na sua casa. Aí pega a ousadia. Que mistério é aquele que aquela irmã vem para o culto, canta um hino da harpa e todo mundo pula, salta e fala língua estranha. E o outro vem com hino bonito e não consegue fazer nada. Que é isso, rapaz? Não estou entendendo. A irmã só canta o hino da harpa. É ousadia na vida, é intrepidez do Espírito na vida dela. Quem tem ousadia e quem tem intrepidez, como Pedro,
lá na Judéia. Cadê o crente? Está atrás de rosa ungida lá em Samaria, porque está destruído em Samaria um monte de rosa ungida. Se não se funciona, tem que passar por Jerusalém. O poder está em Jerusalém. Depois Judéia experimenta em Samaria. Olha para a pessoa que está no seu lado e diga: Jerusalém é o lugar do revestimento de poder. Diga: Jerusalém é a igreja que você se congrega. Continue dizendo para essa pessoa: em Jerusalém não tem sal grosso, não tem voz ungida, mas tem um Cristo que está vivo. Não tem voz ungida, não tem sal grosso, mas tem um Cristo que ainda batiza com o Espírito Santo e no fogo. Diga: em Jerusalém tem profeta. Na Judéia e em Samaria tem mais profecia do que profeta. Diga: profeta tem nome. Aleluia. Você sabia que os profetas de Jerusalém, quando profetiza, se cumpre? É melhor receber a palavra profética de quem está em Jerusalém do que receber profecia de quem está na Judéia e Samaria. Deixa esse indivíduo para lá. Ouça a palavra profética de quem está em Jerusalém. Jerusalém. Pastor, qual é o último propósito do Pentecoste? Está nos versículos antes do versículo de número 8 e depois também do versículo de número 8. Irmão Francisco, parece que eu vejo: disseram para todos os discípulos, 2 homens brancos de branco, Jesus subindo. Os 2 homens disseram: esse mesmo que vocês estão vendo subir, ele voltará nas nuvens também para vos buscar. Qual é o quarto propósito do Pentecoste? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: este propósito, muita gente já se esqueceu. Olhe para a pessoa e diga: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Na Judéia e em Samaria, Jesus está dando carro. Jesus está dando dinheiro na conta de gente. Agora, em Jerusalém, o povo está dizendo: Jesus está voltando. 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 Meu querido, vamos deixar os carros e a falsa prosperidade da Judéia e de Samaria. Vamos atentar para a prosperidade maior que a vida eterna. Oh, Jesus está voltando. Levante a sua mão direita assim comigo. Feche os seus olhos. Você está em Jerusalém. Você está em Jerusalém. E se o teu Cristo está vivo, eu vou ouvir barulho hoje do crente que está vivo. Cadê o crente que em Jesus está vivo? Cadê Deus está te ungindo, procurando o enfermo, para expulsar demônio? Tem gente que não pregava, mas que amanhã vai dizer para o irmão Moisés: me deixa no microfone que eu estou com vontade de pregar.
noite, ao irmão Moisés que nomeie alguma pessoa para cantar agora. Ele vai nomear. Depois que ele nomear, eu vou continuar ministrando sobre a tua vida. Ele vai chamar essa pessoa agora. A irmã Maria. A irmã Maria. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Jerusalém é lugar de barulho. Jerusalém é lugar de poder. Você precisa de poder. Você precisa de revestimento.